Ok, estamos online, estamos ao vivo. Pessoal de casa aí, Deus abençoe vocês todos. Essa classe está ficando boa aí, hein? Graças a Deus, né? Amém, irmãos? Aqui, ao vivo. Vamos entrar aqui na nossa aula, né? Hoje é a aula 7, 8 e 9, não é isso? Antigo Testamento. Tem coisa boa chegando aí. Vamos orar, pedir a Deus que nos dê graça nesta noite. Pedir à pastora Elsa que nos eleve ao Senhor em oração, nos abençoando no estudo da palavra. Amém. Glória a Deus. Amém, Pai. Glória a Deus. Sim, Pai. Sim, Pai. Sim, Pai. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem, pessoal. Estamos estudando o Antigo Testamento. Essa é a aula número 7, 8 e 9, módulo 1, disciplina 3. Vai ficar no registro aí de quem está acompanhando depois na nossa classe online, né? Amados, como eu falei na outra aula, a gente tem feito um curso descritivo. Você vê que está aí, tem datas, né, locais e tal, mas de vez em quando eu faço umas inserções dentro do texto. O Antigo Testamento ele é muito rico em detalhes, porque ele realmente aponta para o Novo Testamento. Então, antes de entrar na apostila propriamente dita em si, a gente vai abrir um texto no Antigo Testamento. O Clodoaldo e a Ana Cláudia estão com uma televisão lá, pastor, de 80 polegadas na sala. A aula é um cinema. É, porque a imagem aqui está boa, né? Eu sei que ela está no chimarrão né? Essa bênção. Ó, vamos lá. Você sabia, isso aqui é Antigo Testamento. Você sabia que teve uma Santa Ceia? Pode isso. Uma Santa Ceia que aconteceu no Antigo Testamento. Como é que pode isso? Porque todo o Antigo Testamento está apontando para o Novo, né? Ele aponta para ele. E o Novo aponta para o milênio, aponta para a eternidade, né? Então, assim, você vai abrir aí um livro de Êxodo, o capítulo 24. Eu estava lendo de novo esse capítulo hoje. Eu nunca deixo de dar essa aula aqui e falar um pouquinho sobre isso aqui. Não está na apostila, por isso que é bom você acompanhar as aulas ao vivo ou online, porque são bônus que não está na matéria. Vou repetir, essa matéria é descritiva. Quem lê sem a aula, aprende aí o médio, né? Que é a data, o nome, o assunto. Mas a gente vai ler isso aqui, porque, na verdade, irmãos, cada movimento do Antigo Testamento aponta para Cristo de alguma forma. Sempre está apontando. Olha, até uma pedra no deserto aponta para Jesus. Até aquela pedra, né? O maná aponta para ele. Se imaginar, aponta para ele, né? Vamos lá, Êxodo capítulo 24. Você não ficar pasmado aqui. Eu não vou te falar, você vai identificar aqui, ó. Você vai identificar Jesus, você vai identificar Pedro, Tiago e João, você vai identificar os 12, os discípulos, a multidão dos discípulos, você vai identificar o sangue, né, o vinho. Quer ver? Aliança de Deus com Israel. E o tema é aliança também, é aliança. Êxodo 24, Êxodo capítulo 24, versículo 1 em diante. Depois disse a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú. Já tem 4 aqui, ó. Aí, vai Moisés e, ó, Pedro, Tiago e João. Arão, Nadab e Abiú. E 70 dos anciões de Israel e adora de longe. Lembra dos 70 que aparecia na Bíblia de vez em quando lá com Jesus? Jesus tinha 3 grupos. Ele tinha os 12, ele tinha os 3, ele tinha Pedro, Tiago e João, né? Deixa eu pôr aqui, ó, os grupos de Jesus. Ele tinha 3 grupos, ok? Ele tinha os 3, Pedro, Tiago e João. Ele tinha os 12 e ele tinha os 70. O Pedro, Tiago e João é o pessoal do culto de oração, da escola dominical, da reunião de obreiros. Os 12 é a turma que vem final de semana, aos domingos. E os 70 é a turma da festa, viu quando tem festa?
Então, são os 3 grupos que a igreja tem. É verdade. Pastor, me corrija. Me corrija. Quem é íntimo dele vem em todos os cultos. Que pode vir. Não é certo, pastor? Está sempre presente. Agora, a turma dos 12 é domingueiro. E quem não vem no domingo é de 70. Que é. Então, bom, isso é outra aula. Vamos lá. Vamos começar devagar. Veja bem. Então, aqui nós temos 70 aqui, ó. Não tem? Já tem 3, já tem 70. E só Moisés chegará ao Senhor. Jesus saiu um tiro de pedra, lembra? Enquanto eu leio aqui, gente, coloca sua cabeça no Getsemane, tá? A turma de casa aí também. E só Moisés chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Olha, mesmo sem Israel entender o que estava acontecendo, hein? Porque apontava para o Calvário. Acho que nem Moisés estava entendendo isso. Mas Deus precisava, pastor, de ter esse ato para apontar para o Getsemane. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte. E 12, olha aí, discípulos são os fundamentos, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto, sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue, olha aí, Jesus, essa parte aqui me arrepia. Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. O que ele fez com a outra metade? Uma metade ele espargiu, a outra ele escondeu. Aquele escondeu era de Jesus. Aquele espargido significa o seguinte: eu não posso salvá-los. Um sangue um dia vai entrar dentro de vocês. O meu hoje é por cima. É para avisar que está vindo sangue que vai por dentro. Essa expressão é uma lembrança de que haverá uma salvação por dentro. Essa expressão é uma cobertura garantindo a cruz do Calvário. Amém, igreja? Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú. Aí, ó, Jesus, aí, ó, Pedro, Tiago e João. E 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos. Mas viram a Deus e comeram e beberam. A Santa Ceia sempre é uma transição. Veja que interessante. Quando Jesus estava lá no Getsemane, lá no cenáculo, ele, incorpore, falou assim: eis, este é o meu pão, e este é o meu sangue. Ele poderia falar, porque ele era que estava personalmente ali. Por que eu não posso falar isso hoje? Porque não é, hoje é um pão, é um cálice que representa. Porque o dono do corpo não está aqui. Ele mostrou ali, esse é meu corpo. Quando os discípulos comem o pão e bebem do sangue, do vinho, estão ingerindo uma comida, sim ou não? Presta atenção. A comida no nosso organismo, ela tem uma média de durar 72 horas. Quantos dias? 3. Da morte à ressurreição? Escuta aí. Quando Paulo diz que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com ele, ressuscitados com eles, ao participar da ceia, os fundamentos estavam lá, os 12, eles estavam recebendo o corpo para morrer com Cristo e representar a igreja que viria depois. A igreja já está embutida nos apóstolos, por isso que são os fundamentos. Por isso que Paulo fala, morremos com ele. Quando eu aceito Cristo, agora, nesse momento, eu estou vindo de uma linhagem santa dos apóstolos, intrinsecamente ligado pela cruz. Portanto, o corpo está em mim e o sangue também. Quando eu celebro, é para não esquecer que o corpo e o sangue estão em mim. Presta atenção. Aí você volta para o Gênesis. Vai lá para Eva, quando ela come da fruta. E ela é jogada para fora do jardim. A fruta, na transição de aquela comida de desobediência, gerou a comida do pecado na vida dela, na transição. Veja que quando Israel sai do Egito e come do cordeiro, o cordeiro está no organismo. Quando ele sai da Páscoa, eles fazem a transição do corpo do cordeiro com eles. Porque a comida alimenta o corpo, que é uma reflexão da alma. Quando Cristo pede para comer do sangue do corpo, por que ele não fez a ceia depois?
Vocês já perceberam que Jesus lidou com não crentes? Como assim, pastor? Porque a cruz não salvou antes da cruz. Os discípulos foram salvos depois da cruz. Ele não morreu antes. Excuse me. Se Cristo tivesse abandonado o ministério, ninguém seria salvo, nem os discípulos. Mas quando ele morre, depois que ele morre na cruz, ele salva os discípulos. Então, o discípulo, ele lidou com não crentes o tempo todo. Claro, criam em Jesus. Não crentes no sentido de estar na igreja, porque não era igreja ainda. Eles não eram igreja ainda. A igreja vai aparecer no cenáculo, quando ele fala. Ele projetou a igreja. E agora ele morre na cruz e salva os discípulos. Aí essa palavra aí que exato, exato. Aí, o que acontece? Meu Deus do céu, é muito profundo. Estou pegando, não? É Lucas 23. Leia o capítulo Lucas 23. Está tudo lá. Né? Este é o meu corpo. Por quê? Porque ele é o primeiro a falar e o único que pode falar isso. Ele é o primeiro e o único. Se ele não falasse, não teríamos como acontecer. Ele apresenta o corpo dele. Presta atenção. Quantos elementos tem na ceia? 2. Quantos elementos tem no Getsemane, no Éden? Árvore e são quantos elementos? 2 também. O pai apresenta os elementos e diz, não coma, porque ninguém estava perdido. Mas comeram e desobedeceram, perderam a influência dos elementos. Ela come na comida, ela transporta a morte. Na cruz, são 2 elementos. E agora o filho fala, coma. E quem obedeceu? Presta atenção, gente, presta atenção. Eu vou repetir. Lá no Éden, Deus mostra 2 elementos, certo? E diz, não coma. Desobedeceram, comeram, morte. Lá no cenáculo, o filho do pai mostra 2 elementos e diz, coma. Quem obedeceu foi salvo. Está pegando? Então, quando os discípulos participaram do corpo, agora o corpo já estava neles. O sangue já estava neles. Quando Cristo morre, é como o cordeiro que foi na transição de Israel. Foi junto com o povo. O povo carregava... Eita, glória a Deus. O povo carregava o cordeiro. O cordeiro que foi morto na Páscoa. O povo carregava com eles. Só que não podia ver a ressurreição. Ficou para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Amém, igreja? E aí o que vai acontecer? Quantos discípulos tem com Cristo? Quantos discípulos tem com Cristo lá na Santa Ceia? Quantos tem lá com ele? 12. Agora, os 12 não tinham amigos, não? Tinha. Será que só os 12 seguiam Jesus? Não. Mas os amigos, os 12, não puderam entrar. Por quê? O fundamento era para os 12. Os amigos tiveram que esperar. Mas, quando Cristo ressuscita, o Pai fala, filho, muitos amigos não participaram. Vai a Emaús. Tem 2 amigos dos amigos que estão lá. E Cristo se apresenta a eles. Foi a maior faculdade, o maior seminário que houve na Terra. 12 quilômetros, que fazia em 2 horas, gastaram o dia inteiro com Jesus dando aula. O que Jesus falou 3 anos para os discípulos, não falou em 12 quilômetros para Lucas e Queópolis. Porque o pregador, depois da ressurreição, traz revelação. E aí segura agora. Não era amigo dos discípulos? Lucas era amigo. Lucas escreveu e Paulo foi com ele. E Cleófas também estava lá. Quando Cristo entra e parte o pão, e levanta o pão, reconhece as marcas e diz a ele. Só que faltou o vinho. Onde é que está o vinho? O vinho está em Jerusalém. Você tem que congregar com a central. Tem que congregar com... Eita Deus. Jesus não dá corpo partido para grupos rebeldes, grupos afastados. Tem que estar interligado com o sangue. E o pão atrai o sangue. Quem come do pão busca o sangue. Quem busca o sangue encontra Jesus. Deus nos dê graça para entender tudo isso. Amém. Glória a Deus.
Xandalabalaiaxude, canalabassude, canalabagas. Obrigado, Senhor. Fomos mortos com Cristo, ressuscitados com o Senhor para a eternidade. Aleluia. Aleluia. O que Eva trouxe, irmãos, em seu interior, Israel levou para o deserto com aquele cordeiro. E Cristo tirou de Israel e deu para a igreja, na sua morte. Por isso que ele pode falar, este é o meu corpo. Só ele que pode falar isso. É ele. Amém. Vamos, então, para a nossa apostila de hoje. Aula 7. Então, é isso aí. O Antigo Testamento traz essa Santa Ceia. Viu que Moisés escondeu a bacia? Moisés escondeu a bacia. Esse sangue não é o meu, é dele. E Moisés chega em Deuteronômio e fala assim, ó, Deus vai botar lá um profeta de vocês. Era ele. Era ele. Era ele. Sabe quem era a fenda da rocha? Era Jesus. Foi o único que fez a fenda entre o céu e a terra. Trouxe o Pai até nós até o Pai. Por isso que Moisés viu pela fenda. A fenda era Jesus. É a oliveira verdadeira na qual nós somos enxertados. Glória a Deus. Amém, igreja? E Moisés traz esse protótipo da Santa Ceia lá. Moisés sempre fez isso, né? Guardou a bacia, metade do sangue, aquele outro ele aspergiu. Lá no dia da cobra também, ele pegou na cauda, né? Deixou a cabeça para o Senhor. Porque em Gênesis diz que, que a semente ia esmagar a cabeça da serpente. Moisés pegou as cobras de faraó pela cauda. Falou assim, ó, a cabeça é tua. A cabeça é para Jesus, ele merece. A melhor parte é para Jesus. Esmaga aí, Senhor. Glória a Deus. Pessoal, eu tô aqui sem condição da aula. Meu Deus do céu. Tinha uma unção muito grande de Deus. Por todo esse mistério de Cristo, né? Glória a Deus. Minha vontade era sentar e glorificar. Ficar no cantinho só glorificando. Só curtindo a presença. Glória a Deus. Glória a Deus. E tem mais, né? Depois que Cristo sai depois que sai de Emaús, o que ele fala? Ele ameaçou sair, não foi? Ele fez que ia. Para que alguém pudesse chamá-lo de volta, né? É que é o seguinte, irmão, para você deter um ressuscitado, custa muito caro. Porque o ressuscitado só fala do céu, só fala da glória. E tem gente que não suporta. Só fala de Bíblia, só fala de Deus. Pois é. Eita. Amém. Tá tudo aí. Êxodo 24. Êxodo 24. Vamos lá. Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. É o nosso tema de hoje, da nossa aula 7. Apesar do que eu já falei, está dentro da aula aí também, né? É Antigo Testamento, né? Glória a Deus. Eclesiastes. O tema é a busca de um propósito de vida. Gente, qual que é a palavra que resume Eclesiastes, né? Propósito. Propósito é a palavra que resume Eclesiastes. É o resumo do livro, é propósito. Né? O autor, como você sabe, é Salomão. O pessoal, a gente não falou uma semana passada isso aqui, não? Não, né? Não. É isso, né? É porque também lembro Salomão semana passada também. Foi isso. A data é 931, que vai dar justamente no reinado dele, né? O assunto, né? Uma palavra que bem define esse nível propósito. O tema sobre vida, com propósito, tempo e estações, percorre todo o livro na pergunta pertinente sobre qual seria o proveito desta vida debaixo do sol. Me perdoe aí, pastora, Pai do Senhor, só chegou aí, não cumprimentei, o pastor Adalberto aí, Geis. Estava uma unção aqui, aí está difícil de quebrar. Amém. Como que Cristo é mostrado em Eclesiastes, né? Muitos afirmam que Jesus é tipificado pelo pregador. E como o livro é chamado de Eclesiastes, seria uma alusão à igreja que é eclesia, no grego. O termo em hebraico é kohele. E a Septuaginta traduziu como quem convoca uma assembleia. E Jesus convocou a assembleia. Ele convocou a igreja, né? Aliás, sabe quando foi convocada a igreja? Não tem nem ideia, né? Quando Deus desceu no Éden, primeira vez que ele usou a palavra chamado, por causa do pecado. Se não fosse pecado, não teria chamado. E chamou Deus. E chamou Deus Adão. A palavra aí é kohele, ou carral, que é eclesia, é convocação. Depois do pecado, Deus subiu convidando a igreja, convocando. Fantástico, né?
A igreja correndo. Aí nós temos Isaías, que o tema é mais latente. Que está... Gente, eu dei essa aula semana passada. Tá certo aí, Luciane? Acho que eu dei essa aula semana passada. Foi de Jeremias. 4, 5, 6 semana passada. Aí, ó. Não, é do outro seminário que eu dou. Peraí, não. Tá certo, não. É que eu dou um seminário no Brasil, no Amazonas, para 260 pastores. E foi essa aula aqui. Foi mal. Foi agora, foi sexta-feira agora. Estou confundindo as classes. Então, vamos lá, é isso mesmo. Vocês me perdoam. É isso mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos dar essa aula aqui um dia ainda aqui para vocês. Então, Isaías, o tema mais latente em Isaías está bem próximo à salvação. Até porque o nome Isaías significa o Senhor salva. Não, Isaías. Pulei? Oh, meu Deus. Gente, por causa dessa aula começou já arrebentando tudo, né, pastor? Coração. É isso mesmo. Cantares, estamos lá. O amor verdadeiro. Gente, o Cantares, ele é uma... Eu vou chegar lá, peraí, vamos ler aqui primeiro. Salomão escreveu Cantares, data 1970, 1930, né? Aí, o assunto é um livro que promove o relacionamento embasado no amor recíproco. A aplicação do livro tanto serve para o casamento, como também estabelecimento da aliança entre Deus e Israel. A figura da Sulamita é uma ideia da nação de Israel, ou escatologicamente a igreja e o seu amado Jesus. Um ponto aqui. A Septuaginta, ela teve em seus registros uma agonia teológica, porque 2 verbos gregos cabiam aqui. Eles optaram pelo agapou. Que agapou, gente, não é amor de Deus nosso por nós, a igreja, não. O agapou, segundo a Septuaginta, é o amor de uma divindade para a humanidade. Nesse caso, nosso seria Deus e a igreja. Mas tinha outro verbo que eles ficaram em dúvida, que era estorage, que é o verbo de pai, o amor de pai para filho. Aqui nós usamos o termo storage, para guardar coisas. Você não põe lixo no storage. Lixo no container. Storage você põe lá um quadro que você não está usando, mas é bom, uma máquina que você precisa daqui a pouco usar, né? É o storage. O amor de pai guarda coisas preciosas. É storage. Nós, no português, conhecemos 3 amores só do grego, né? O agapou, né? O filéu e o eros, né? Mas o storage, os gregos têm 18 palavras para amor, 18. Olha como é fraco nosso, né? Nós temos, então, a storage, que é o amor de pai para filho. É o amor que você tem pelo seu filho. Aliás, gente, existe uma codificação de pais e filhos. Há muitos casos, não é cientificamente provado, mas é um tema discutido na comunidade terapêutica, né? Quando eu fiz psicologia social lá em Washington, foi falado sobre isso. O filho, ele manda para o pai um código afetivo. O pai não lê o código. Um outro homem lê o código, mas não é o pai. E aí, em 70% a 80% do caso, vira homossexualismo, que é um amor errado, mal correspondido, mas o código foi lido por outra pessoa que não era. Pegou? É a mesma coisa do marido com a mulher. O homem manda um código para a mulher. A mulher não lê. Ela encontra a pessoa que lê. Ou vice-versa. Código afetivo é muito importante ser lido e ser recebido, e interpretado e correspondido. Quando isso não acontece, um outro leitor lê errado. Então, o resultado é errado também. É o que dá. Está pegando? Só que isso é um tema para outra aula, mas é muito profundo isso aí. É muito profundo o tema. Mas aqui, nesse caso, os gregos usaram a palavra agapou. Colocaram o agapou aqui para entender melhor. E, no caso, o amor de Deus, gente, porque é um amor de uma via. O amor de Deus o amor eros e o filéu é 2 vias. Eu sou amigo do Adalberto, ele é meu amigão, entendeu? Somos amigos. Filéu, né? Pastor Cido, sim, filéu. Agora, filé, né? Então, filé. Agora, o amor de Deus, só que entre nós aqui pode haver correspondência ou não. E um de nós pode ficar triste ou não. O de Deus, não. É uma via. Se você o não ama, se você o odeia, ele te ama. Se você o rejeita, ele te ama. Se você o exclui, ele te ama. Se você xingar ele te ama. É um amor imerecido, é um amor incompreensível, é um amor que é o tal maneira que fala João
Esse amor de Deus. Amou o mundo de tal maneira. Amém? Esse amor de Deus. Xinga Deus, bate, faz o que você quiser. Ele vai te abraçar, vai dizer, eu te amo, meu filho. Amém? Glória a Deus. Como é que mostra Jesus? O livro traça um paralelo entre Cristo e a sua esposa. O jardim, agora, pega isso aqui, gente. O jardim envolvido pode ser uma figura do Éden e, ao mesmo tempo, uma remetência ao propósito de Deus como a igreja do paraíso. Porque Paulo fala isso no paraíso, o paraíso é o paraíso, o que Cantar descreve é o paraíso, e aquela igreja morena, sulamita, é Jesus mostrando as bodas do Cordeiro lá no Éden com a igreja. Por quê? Porque Deus cria o homem e mostra o jardim. O pecado acontece, o homem nem desfruta do jardim. Deus não permitirá que o homem volte ao céu sem passar pelo jardim que ele criou para ele. A igreja volta com Cristo no jardim. Aleluia. Ali é o Jesus, o Senhor, o nosso amado, com a igreja do Senhor. Pode haver uma aplicação também sexual, no caso aí de marido e mulher, né? O pessoal pode usar esse termo. Mas eu prefiro o espiritual. A Bíblia é espiritual, né? Vamos para o espiritual que é melhor, né? Glória a Deus. Esse é um protótipo. O Cantares é um romance, né? De um noivo com a noiva, que podemos pensar que é a igreja. E veja que, nesse caso aqui, nós temos envolvido o pregador, né? O Eclesiastes, o pregador que ele namora a eclesia, a namorada, que é a igreja. Olha só, vai juntando aí as coisas. Interessante. A Bíblia é essa coisa de detalhe maravilhosa. A Isaías, ele vem com um tema sobre a salvação, né? Isaías, o tema mais latente em Isaías está bem próximo à salvação. Até porque o nome Isaías significa o Senhor salva. O autor é Isaías, né? A data é 700 a 690 a.C. E o assunto, as mensagens de Isaías, tanto para Israel quanto para Judá, era de dura palavra, exortando-os ao arrependimento e ao conserto com Deus, que é a mensagem de Cristo, certo? A primeira mensagem que ele pregou na Praia da Galileia foi: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Como apresentar Cristo? Isaías é farto em trazer alusões ao Messias. Ele é chamado de profeta messiânico. O verso diz em Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu. Olha um pouquinho aí, ó. O menino foi nascido e o filho foi dado, hein? Presta atenção. O menino nascido e a Yoshua nascido. Que é como fosse Josué. Cristos é ungido. A unção é dada. Não se nasce unção. A unção é dada. Por isso que fomos chamados de cristãos, e não jesusões. Porque somos partículas de Cristo. Quando ele fala, eu sou o trigo, quando o trigo morre, dá muito fruto, ele está falando dele. Porque Cristo queria ser visto. Cristo era Jesus. Cristo precisava de Jesus. Jesus era homem, mas ele era Cristo. E como Cristo, ele poderia ser, e é, onisciente. Na época, não. E como onisciente, ele tinha saudade de estar em todo quanto é lugar. Por isso que ele queria ser visto em todo quanto é lugar. Por isso que as nações vinham até ele. Porque depois foi às nações. Quando ele morre e vira trigo, ele vai às nações como onipresente. E nós somos cristãos, que são pequenos cristos. Nós somos os caroços, as sementinhas dos trigos de Jesus. Por isso que não somos jesusões, somos cristãos. Interessante isso, né? Exatamente, era dele que estava falando. Nós somos os grãos, os pequenos cristos. Aleluia, glória a Deus. O menino nasceu, o filho foi dado. Quem deu o filho? Foi Deus. Ele nasceu de Maria, criança. E o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome. Vamos lá? Maravilhoso. Príncipe da paz. A turma de casa aí também repetiu. Valeu, gente. É isso aí. Muito legal. É fácil como estivesse aqui com a gente, tá bom? Aleluia. Aí você tem 5 títulos sobre Jesus. Eu não vou explicar isso aqui, que seria um outro leque aí. Deixa para quando fizer o Novo Testamento. Jeremias, então, ele tem um tema do arrependimento. Jeremias, rapaz. Jeremias é a alma de Deus para Israel. Jeremias é a alma de Deus. Ó, o que está Isaías para Jesus, está Jeremias para Deus. A última chance, o último momento, até a última consequência é Jeremias. Ele fala do arrependimento, do lamento, da intercessão e da restauração. O autor é Jeremias e a data é essa aí, ó. 626 a 536 a.C., bem no momento que Israel está botando do cativeiro, né? Bem no momento.
O assunto é Jeremias é o conselheiro de Israel, um profeta empático com sua nação. Seu ministério consistia em anunciar o problema, denunciar o pecado e avisar sobre as dores que sobreviriam à nação. Como é que Jeremias apresenta Cristo? A ênfase da empatia do profeta com o seu povo aponta para Jesus. E a sua frase, moveu-se de íntima compaixão. Jeremias é o tipo de Cristo. O amor com que Jeremias apresenta a mensagem de Deus é exatamente a forma de como Cristo amou a igreja e o mundo de tal maneira. Podemos reportar uma das últimas frases de Cristo na cruz, né? Pai, perdoa-lhes. Eles não têm ideia do que estão fazendo, né? O amor de Deus cobria esse momento. Vamos lá. Então, alguma dúvida aí para a gente comentar? Pode seguir aqui? Alguma dúvida aí, não? Tudo certo? Pode fazer a prova, então, né? Não, tem mais uma, tem um anexo aqui. Não. Não, vamos lá. A consequência da desobediência. Então, veja bem, são 3 ruínas que atingem Israel. Lembrando, gente, que Israel está no Reino do Norte, né? Lembra disso? Cuja capital é Samaria. Já pegaram o... Israel está no Reino do Norte, né? E mas aqui já... Daqui a pouco sai. Ele estava aqui atrás. Ok. Ele ficava aqui, ó. Mas dá para escrever aqui já. Dá para escrever aqui. Israel foi dividido, né, gente? Israel foi dividido. Israel foi dividido. O Reino do Norte e o Reino do Sul. Lembra? Quem é o Reino do Norte? Israel, muito bem. Israel. E quem é o Reino do Sul? Judá. Obrigado, irmã. Judá. Qual a capital de Israel? Não. Samaria. Samaria, que significa consagrada, que é o mesmo nome para Sebastião. Judá. Qual a capital de Judá? Jerusalém. Muito bem. Jerusalém. Israel cai em que ano? Já estudamos isso. 722. Pelos assírios. E Judá cai em 586. Isso mesmo. Pelos babilônicos. No alfabeto A, B. E o C é Cristo. Próximo que... Eita. Tá pegando aí, gente? Tem que estar pegando aí. Amém? Ó, são 3 ruínas que abalam Israel. O Reino do Norte. 3 ruínas. Aqui ficou 11 tribos, tá? Aqui em Judá ficou meia tribo aí de Benjamim, mas não conta muito. É mais o norte aqui que ficaram as 11 tribos. Nós perdemos as 11 tribos. Elas foram dizimadas por Deus. Pode ser que um judeu aqui escapou e teve família, mas as tribos em si... Então, são 3 ruínas que vão ser responsáveis pela queda do norte. A política demente. Por que política demente? Porque o pessoal não tinha ideia de política lá. A briga entre Jeroboão e Roboão teve pelo menos um era filho do rei, o outro não era. O outro era oriundo de uma revolta popular do povo, né? Então, a demência da política, a religião mesclada, falando do norte. O norte mesclou a reunião. Olha, foi isso. Quantos profetas teve o norte? Muito mais que o sul. Por quê? Porque era um tal de Baal, era um tal de não sei o quê, era uma miscigenação de um secretismo religioso tremendo. E Deus lutou que esse povo até dizer chega. E aí também tem a inexpressividade de liderança. Eles não sabiam o que eles faziam, né? Não tinha uma consistência de liderança. Por exemplo, o norte foi 200 anos antes conquistado pela Síria. Não tinha, e era um território bem maior. Só que não tinha constância política, né? E agora sim, mas eles tiveram uma cobertura profética bem definida. Olha, ali tem Elias e tem Eliseu. 2 grandes profetas,
grandes ensinos, né? Mas aí, ó, Elias tinha uma característica de um ministério de forma nacional, sua abrangência era por toda a nação. Já Eliseu teve seu ministério bem próximo da pessoa humana, no individual. Elias fez em torno de 7 milagres, Eliseu fez 13. Como ele pediu a porção dobrada, depois de morto, encerrou a conta, né? A queda iminente de Israel. Aí veio a ruína aí, ó, por Tiglat-Pileser, em 745, né? Aí, um pouquinho antes, teve já mais... Um pouquinho depois, aí acontece a rendição final, porque não foi assim, do dia para a noite, foi investido, igual tipo Senaqueribe. Senaqueribe também tentou Israel, Judá antes também, mas não conseguiu, né? Aí você vai ter essa queda iminente aí em 702. Tá vendo aí o Salmanasé 4? O Salmanasé 4, ele sitiou Samaria, né? Ele teve, antes dele, teve o Salmanasé, não, 5, né? Aí é o 5. Teve o Salmanasé 4. Foi o Salmanasé 4 que deu o nome do povo árabe. Até então, ninguém conhecia aquele povo nômade. Ele que falou, esse povo é árabe. Árabe significa claro. Sabe aquela companhia de telefone do Brasil, Claro? É de um árabe. Claro, é árabe. Então, ele que deu o nome para os árabes, né? Que é claro. Aí vamos ter aqui o trajeto de Israel com a Síria. Em 722, o Reino do Norte chega ao fim. Agora é uma província da Síria, com novos habitantes no poder, não israelitas, que trazem seus costumes e religiões. Está aqui a semente da divisão entre judeus e samaritanos. Por isso que não se bicavam. Por quê? Na miscigenação, o norte foi invadido por vários povos. Judá, quando volta, não aceita como povo de Israel. Daí a briga entre os samaritanos e os judeus, por causa disso aí. E outras coisas mais, né? Rapaz, desde quando Israel o norte é tirado, nunca mais Judá reconheceu. Nunca mais. Mas nem... Eles querem o território, não o povo do território. Esse é o problema. Contudo, mesmo com forte influência assíria, o culto a Yahvé é mantido em Samaria. Se houve convivência e influência assíria no culto de Samaria, não foi diferente em Judá, onde Acás, vassalo da Síria, permite o culto a deuses assírios no templo de Jerusalém. Olha que coisa. A atitude estratégica de Acás permite que Ezequias, que seu filho, tenha um reinado mais forte e, por isso mesmo, mais ousado. Mas não adiantou, né? Caiu feio. Tem um mapinha aí, gente, que você vai ver o trajeto de Israel, tá vendo? Ali perto de Tel Aviv, ali em Samaria, Jerusalém. Vendo para o Mediterrâneo, tem lá em cima Biblos, né, o Tiro ali, embaixo. Nessa proximidade de Samaria, nós vai ter na ponta do Mediterrâneo o Jope, né? Jope é o mesmo que Iafo, que é Tel Aviv. Tel Aviv é a capital civil de Israel. Eles não aceitam como capital, né? Mas é como capital civil. A que eles aceitam é Jerusalém, né? Você pega um táxi Israel e fala assim, ei, que bom estar aqui na capital, em Tel Aviv, e fala assim, não, Jerusalém. Eles não aceitam Jerusalém. Eles tiraram de Jerusalém a capital, por quê? Por causa da religião. Lá tem os árabes, tudo, é muito conflito. E tirou para Tel Aviv, que fica um pouco mais afastado daquela confusão, fica mais civil, mais Estado, mais político. Mas o israelense em si, o judeu em si, ele não aceita. Né, pastor? É a capital interna de Jerusalém. Jerusalém é a capital interna de Israel. Veja ali, ó, que você vem ali, lá de baixo, ó, de Samaria, até Nínive, passa ali, ó, Nínive, vai do outro lado, lá perto da Pérsia. Esse caminho que Israel fez com os assírios. Não confunda Síria com assírios. Síria está em cima de Israel, ao norte, para o lado do Mediterrâneo, tá? Que é a capital de Damasco hoje, né? Agora, a Síria é para o lado do Iraque hoje, Irã, Iraque, mais ao oriente, tá? Foi 900 e poucos quilômetros. Por isso que Jonas não foi vomitado na praia de Nínive, não tinha praia. Ele andou esse tempo todo a pé, ou, sei lá, de cavalo, de boi, mas chegou lá. Mas quando a pessoa não conhece, parece que ele foi vomitado na praia de Nínive. Não é, né? Lá não tem praia, ok? Muito bem. Alguma pergunta aí? Algum comentário? Não? Então, Silene, primeira dose da vacina. Muito fácil.
Até a Emília vai aceitar aqui, ó. Qual é a palavra nuclear? Atenção, a turma de casa aí. A turma de casa aí. Qual é a palavra nuclear que define Eclesiastes? A, caminhos. B, projetos. C, propósitos. Tem um barulho aí, você viu? Isso aqui é um sinal, né? Bem na hora de falar propósito, tem um barulho aí. Ô, glória. Complete. São dois espaços em brancos, né? Um para ser Israel e igreja e o outro Roma e Eclesia. A ideia da mulher sulamita, em Cantares, descreve uma alegoria com relação ao Messias e a nação de, como também uma aproximação de Jesus e a sua noiva, O problema é que tem duas aí que são iguais, né? Só mudou o original. Mas a primeira palavra é que define, né? Uma pegadinha. 3. De acordo com o número de menções proféticas, Isaías é também conhecido como o A, profeta messiânico, B, profeta de Israel, C, profeta de Jeová. Quatro, Jeremias demonstra seu livro. Jeremias demonstra em seu livro A, o amor de Deus como resposta ao arrependimento. B, a justiça de Deus como forma de punição. C, a graça de Deus como forma de restauração. D, todas as alternativas estão certas. Ou E, todas estão erradas. Muito bem. Glória a Deus. O que foi? Não, acima, as que estão acima. Mas você entendeu, não entendeu, no fundo você entendeu. Glória a Deus. Irmã Lucilene, você viu o que a Fernanda falando? Entendeu ela? Beleza. Glória a Deus. A turma de casa aí conseguiu? Amém. Glória a Deus. Vamos para a próxima. Deixa eu botar ainda um detalhe da ceia do Antigo Testamento e a comparação com Cristo, no Emaús e tal. Então, quando Cristo ameaça aí, ele está tentando trazer uma mensagem. Quem vai comigo? Ou se alguém me chama para ficar. E como eu falei, para você deter um ressuscitado, o preço é muito alto. Porque o ressuscitado, ele não fala daqui, né? Quando José foi preso, ele sonhava. Os irmãos que não estavam no nível dele mandaram ele embora, não aceitaram. Mas os que sonhavam com ele entenderam na prisão. Aquele que anda com Cristo na ressurreição, ele tem que se aproximar de quem é ressuscitado também. É o mesmo nível. Anda com quem sonha. Anda com quem prega. Aleluia. É por aí. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Falando da gente, né? Falando da gente. Vamos emendar para mais uma aí? Depois descansa aí, né? Depois tem um bacon aí, né? Amém. Amém, pessoal? Vocês viram como é que Deus pinta, né, um pano de fundo, né? Tudo profético, tudo apontando. A Bíblia é um sincronismo assim maravilhoso, né? É demais, cara. Tudo caixa. Alguém fala assim, eu fico mais com o Novo Testamento, porque lá é a graça e tal. Não, é uma coisa liga com a outra.
O cordeiro foi para comer ele todo. Entendeu? A palavra é uma só. O Senhor falou, como o cordeiro todo, né? Todo. É um antigo Novo Testamento, para comer tudo. Metade do cordeiro. E tem uns que comem só o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Você fica judaizante. Né? Tem que ter filtro, né? Tem que ter filtro. Ah, Jesus. Vamos lá. O que eu ouço de alguns judeus, se o cara viver o que o judeu está falando, ele vive de Jesus, crente, porque a lei é praticamente a mesma coisa, só que eles não aceitam Jesus, e é o caminho verdadeiro de Jesus. Ah, você quer mandar fita para você legal? Mandar uma fita legal? O que a lei fala? Se você olhar para uma mulher e tocar nela, você cometeu pecado. O que a graça diz? Se você apenas olhar, já cometeu pecado. É mais arrojado que a lei. A lei fala, se você tocar no seu irmão e ferir e matar, né, você vai ser punido, não matarás. A graça diz, se você pensar em matar seu irmão, colocar no coração, já matou ele, já é assassino. Melhor ficar na lei, né? Vai ficar na lei. O dízimo também está lá, não está na lei, o dízimo é antes, né? Dízimo sábado de Páscoa, não está na lei. É antes. O sábado é antes, né? O descanso, né? O eterno de Deus, que no caso, desfrutar, né? O dízimo é antes também. Então, o pessoal eles querem fazer uma Bíblia do jeito deles, do jeito que eles pensam, né? A Bíblia é a Bíblia, não tem como mudar, né? Isso é ela. Glória a Deus. Eu tenho mais medo dessas coisas, porque quanto mais você quer explicar a Bíblia, mais você comete pecados pessoais, você alimenta esse pecado pessoal. Eu atendi uma moça uma vez no meu escritório, pastor, gabinete, falou, pastor, que a acusação é que ela estava dando em cima de um rapaz casado na igreja. Ela falou para mim assim, pastor, mas a Bíblia fala, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eu não tenho próximo, sou solteira. Sai, Satanás. Não pegou? Não pegou o versículo? Repita comigo, pior do que a mentira é uma verdade deturpada. É pior do que a mentira. A mentira, pelo menos, é mentira. A mentira, sendo mentira, não é verdade. Né? Mas, não cobiçarás a mulher do próximo. Ele pode cobiçar eu, porque eu não tenho próximo. Ele não tem próximo em mim, eu sou solteiro. Igual aquele outro. Os discípulos ficaram lá no Getsemane, dormindo, cansados, porque tomaram muito vinho na Santa Ceia. Peraí, meu irmão. De ressaca no discípulo. Está amarrado. Misericórdia. Vamos lá, lamentações. Vamos lamentar agora aqui. Você viu a pegada do cara? O pregador falou, lá no Rio de Janeiro. Meus irmãos, discípulos, até discípulos que andou com Jesus tinha problema, porque tomaram tanto vinho que não conseguiram e dormiram no Getsemane. Pelo amor de Deus. Ali é outro sentido, né? Ali é o NO, né, do pecado, que é muito forte, o nível de opressão. Ok. O tema de lamentações, que ainda continua com Jeremias, como eu te falei, né? Ele é a lágrima de Israel, né? Jeremias é a lágrima de Israel. Olha que bonito. Ele é a lágrima de Israel. A dor do sofrimento oriundo do pecado. Então, no livro de Lamentações, Jeremias interpreta a dor de Israel. Essa mesma dor que vai trazer, pastor André, Israel do cativeiro, lá de Babilônia, para vir para Jerusalém, para nunca mais desviar. A dor foi tão grande, né, que Israel nunca mais... Foi outro Israel. O Israel da dor foi outro Israel. Veio outro Israel. Né? Veja que interessante isso. Diz aí o ditado popular que gato escaldado tem medo de cuspe, né? Nem de água fria. E sobe no poço de costa. Quer dizer, Israel veio de lá, sim. Ele sofreu apenas dor, né? Tanto é que perderam os irmãos. Veja, eram 12 irmãos, morreram 11. Ficou só um irmão por causa, pastora, da promessa. Se não fosse Jesus, até Judá tinha ido embora. E Deus levantar outro povo. Aliás, Deus propôs a Moisés isso, lá no comecinho. Deixa eu matar esse povo e levantar outro. Moisés, não, Senhor, não faz não. Vão dizer que o Senhor tirou o povo para matar aqui no deserto. Entendeu? Olha que situação. Por causa de Jesus,
Deus seguiu ajudar. Ele fala, por causa da minha promessa, ele fala. A promessa que ele deu a Abraão, Isaac e Jacó, por causa deles. Eu prometi a eles. Eu vou até o final com vocês. Aí tira Jesus, entendeu? Da promessa. Então, tá aí. Esse é o livro de Jeremias, as Lamentações de Jeremias. A data é 537. O assunto, aí um ano antes, tá vendo? Um ano antes. Aí, no outro ano, já aconteceu o cativeiro. O assunto, como de costume, usava-se dar o título do livro pela primeira palavra. No caso de Lamentações, a palavra é Eká. Eká. Ou seria como, cuja expressão denota ai, a exclamação de dor. Você fala assim, mas como, né? How come, né? Em inglês, né? How come? Como é que pode, né? Ai, meu Deus, o que foi? Está aí. E realmente, o livro é o retrato da dor de Israel. A quebra das alianças eram convertidas em castigos consequentes. E o livro apresenta Cristo como Messias que intercede pelos pecadores. Os gemidos inexprimíveis do Consolador são filtrados pelo nome que intercede por nós diante do trono. Olha, interessante. Os gemidos de Jeremias não foi possível reverter o quadro do Israel, mas o gemido do Espírito Santo reverte o quadro da igreja. Por quê? Porque a misericórdia de Deus está na graça. A lei era para condenar e apontar o erro. Por isso que Cristo veio cumprir a lei, porque nele está a graça do perdão, que não tinha na lei. A lei tinha dispositivo de correção. Pecou, errou, pagou. Valeu. Não faça mais. Fez de novo, pecou, errou. A graça te abençoa, te recebe, te corrige e te transforma. A lei não transforma. Meu Deus. Olha aí que interessante isso aí. A lei era para punir o erro. A graça é para transformar. Então, por isso que o gemido do Espírito Santo é ouvido hoje. E outra coisa, vocês pensam que é gemido assim? É inexprimível. É uma linguagem que nós não entendemos. Porque se você for ao Japão, não fala japonês, não entende japonês, não lê japonês, literalmente você é cego, surdo e mudo. Você está ouvindo a linguagem, você não sabe falar. Você está, em relação a ela, não existe, mas ela existe. Está pegando? O gemido do Espírito Santo existe, só que eu não consigo entender, porque é além do que eu posso gemer. É um gemido, sim. E é mais do que isso aí ainda. Porque é um gemido que está fora do meu radar. Você sabia que os animais, inclusive o cachorro, consegue ouvir a 250 Hz? Eles ouvem. Se faz assim, ó, apita, eles ouvem. O ser humano, não. O ser humano começa a ouvir a partir de 440 Hz. Abaixo de 440 Hz, ele ouve ruídos, ouve manifestações de sons. Depois ele se perde. O Espírito Santo tem um Hertz que é mais profundo que o ser humano. Por isso que é inexprimível. Por isso que é inexprimível. Porque o gemido é exprimível. O nosso gemido é exprimível. Você já gemeu alguma vez de dor? Quem teve aqui? Por exemplo, parto eu não tive, mas dor de rins eu tive, dor de rins. O nome é rim mesmo, ruim, né? Rapaz, eu fazia assim, sabe assim, aquilo é exprimível ainda, espreme tudo. E o Espírito Santo tem uma dor que não se muda. Por que Deus, então, não entende o gemido de Jeremias com relação a Israel? O gemido de Jeremias era em direção a Israel. O gemido do Espírito Santo em direção à igreja. Israel não tinha um Salvador, a igreja tem. O gemido batia e voltava, voltou como resposta de cativeiro e de arrependimento. O da igreja, ele bate e volta como graça. Ele intercede por nós, pecadores. E Deus ouve a oração dele. Não é isso? Aleluia. Que coisa linda, gente. Coisa linda. Devia ser um profeta doente, né? Porque o corpo sente, né? O corpo sente. Não. Mas ele era exatamente, você tirou a palavra, ele era empático. Um dos maiores profetas. O Jonas não era empático. Jonas não era empático. O Jonas era antipático. Ele ficou com raiva de Deus, rapaz. Não, mas esse povo aí não quer nada. Não, Jonas. Os dois eram profetas. Os dois tinham a mesma mensagem. E o mesmo alvo de salvação, mas um era empático. Antipático. Está vendo? Então, o melhor profeta é o que se identifica com o seu povo, né? É o que sente e geme. Olha, que hora que o pastor Cido prega ali na igreja ali,
da nossa igreja aqui, o pastor Cid, o pastor Andréia, que é uma mensagem de choro por dentro, que ele conhece a igreja, é empático. Você conhece o povo que você tem. Às vezes você chora na alma, né, pastor, ele pregando. Você quer... Nossa, é interessante. Agora, um pregador de fora que não conhece a igreja, mete o pau, faz o que quer. Depois você tem que arrumar o que ele pregou, e aí por aí fora. Meu Deus do céu. Olha, uma coisa que me ajudou muito como pregador itinerante, que eu também viajo pregando, é que eu fui pastor de ovelha. E isso muda completamente. O pastor de ovelha, ele sabe o que faz para não machucar ovelhas, né? Agora, quem não é pastor de ovelha, que realmente prega bem, fala bem, tudo é bênção, mas não é pastor de ovelha. Então, não mede quando tem que bater e vai, bagunça tudo. Meu pai dizia, você constrói um ministério em 40 anos e um pregador derruba em 40 minutos. É difícil, né? Uma coisa, meu Deus do céu. Vamos lá. Daniel. O tema do Daniel é a soberania de Deus. Desculpa, Ezequiel. Vamos lá, Ezequiel. É para ver se estão ligados mesmo, né? Estão ligados, estão ligados. Até o André lá deu um sorriso ali agora. Amém. Ezequiel. O tema desse livro desenvolve sobre destruição de Jerusalém e o processo de restauração. Olha aí. O Jeremias avisou, chorou, apontou, não vai, foi. A Ezequiel falou, já que já foi, quebrou, arrebentou, mas Deus ainda vai restaurar. Olha o amor de Deus, cara. O autor é Ezequiel, a data é de 593. O assunto, a mensagem de Ezequiel exerce uma linha dura, apontando individualmente os da tribo de Judá pela desgraça da nação, chamando-os coletivamente para um concerto. Ao mesmo tempo, prediz os caminhos da restauração de Israel. O Vale de Ossos Secos foi uma metáfora de esperança. Agora um ponto aqui. O profeta é o que aponta o caminho, tá? Ele mostra o futuro e aponta as leis e cobra. O profeta, irmãos, na igreja, ele é o fiscal de obras. Falou, essa viga está fraca, essa laje vai cair. Está vendo aí, ó, né? Ele faz direito, põe outra viga. Esse é o profeta, ele faz isso, né? E ele mostra Cristo como a expressão filho do homem, está inerente a Cristo como a mesma menção. E também o caráter profético, a experiência profunda de Ezequiel com o Espírito também aponta para Cristo e a sua obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Você pode aplicar em vários momentos de Israel, de Ezequiel, em relação à igreja. Ezequiel ele chegou depois do show, né? Ele tinha quebrado tudo as cadeias, tudo arrebentado, e foi tudo bem. Mas, como Deus operou no caos lá, o criar e o fazer, lembra? Ele vai também fazer aqui, né? Ele já criou vocês, ele vai fazer, vai restaurar isso aí. E aí você vai ter uma sequência de restauração. Esdras vem depois, restaura a palavra, né? Os muros são levantados, em cima dos muros antigos. Onde é que Israel constrói os muros? Em cima, porque Deus não muda fundamento. Deus dá uma nova versão, mas o fundamento continua. Mude tudo, menos o fundamento. Porque o fundamento mantém a qualidade da obra, entendeu? É interessante, Por isso que não podia ter feito um muro em outro local? Foi em cima do muro antigo, que é o muro da antiga aliança, profetizando a nova aliança. Tá pegando, gente? Interessante, né? Aleluia. É isso aí. Então, é como eu falei, essa matéria é descritiva. São detalhes. Aqui, quando eu vou dando essa matéria, a gente pula vários detalhes, né? Seria um detalhe histórico, profético. Seria um outro assunto. Essa matéria, na verdade, a gente fala aqui do tema, o autor, a data e como mostra Cristo. Essa quem tem que saber. Agora, tem coisas paralelas aí que você pode explorar. Puxa, tem muita coisa. Vai aparecer aqui Oséias, aquela mulher prostituta. Vai aparecer daqui a pouco, né? E são vários temas que você pode desenvolver. Mas seria assim um outro momento. A gente pode voltar nesses temas aí quando for a historicidade de Israel, que vai ter uma matéria sobre a história de Israel, que parece com essa, mas não é igual. Aí ela é outra coisa. É interessante. Antigamente, no seminário, dava tudo junto, cara. Esse que era o problema. Aí você ficava com muita informação na cabeça e ficava assim meio tonto, né? Agora, com a medicina tem otorrino,
tem ornitologista, tem não sei o quê. A teologia também, porque você fala só do nariz, fala só da orelha, né? Mas é interessante, pastor Pedro, esses temas aí. Daniel. O tema de Daniel é a soberania de Deus sobre os povos e nações. O autor é Daniel, a data 605 a.C. O assunto: ele pode até ser reconhecido como um estadista, pois esteve instruindo príncipes. Sua sabedoria é notavelmente reconhecida. Suas profecias eram centradas em escatologia. Aí, ó, o Daniel também, pastor, se for entrar para a escatologia, Ezequiel, Daniel, Isaías, estão cheios de escatologia. Vou pegar aí, tem aquelas 70 semanas, né, seria um foco. É igual o tabernáculo, gente. O tabernáculo, quando eu fiz seminário, a ênfase foi a cristologia no tabernáculo. Mas já tem, eu faço um estudo de adoração, que eu só mostro adoração no mesmo tabernáculo, o mesmo que aponta para Cristo. Então, quer dizer, é o foco que você dá. Daniel é um dos caras sobre a escatologia fenomenal. E estudar escatologia sem Daniel é praticamente impossível, né? Ezequiel também, Isaías também, né? E muito mais ele aqui, né? Então, o Daniel tipo é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Tipo Apocalipse. Então, é muita coisa. Aquela estátua aí, tanta coisa que tem aí. Minha mãe um dia, está gravando, né? Se ela lê isso aqui, se ela ouvir, tão longe, não dá tempo de me pegar. Minha mãe é muito estudiosa, muito estudiosa. Ela é muito estudiosa. Eu levei ela para Israel, ela corrigiu até o guia, ela corrigiu o guia. O guia falou: quem é essa senhora? Eu falei: minha mãe. Tá tudo em casa, então. Minha mãe é muito estudiosa. E ela estuda muita coisa, ela tem um cérebro assim. E ela fez um estudo, pastora, sobre a estátua de Daniel, aquela estátua, né? E ela cortou o flanelógrafo, ela fez um trabalho bonito. Colocou assim na parede, colou, passou uma semana trabalhando, estudando. Aí veio a aula, eu dando aula, e mostrando e tal. No meio da aula, o irmão falou assim: irmã, com licença, eu não concordo com isso aí. Ela falou: problema seu. Aí continuou dando aula. Ela cortou o irmão embaixo, tadinho. Daniel é muito interessante. E eu concordo com ela. Então, você está dando a hora que você vai se tornar esse capitão como professor, sim, trazer a federação, não dá para ficar viajando inteiro. O problema é você não. A estátua envolve nós até agora. A gente está naquela estátua envolvida ali, aquela estátua. Interessante. É fantástico. Como é que Daniel apresenta Cristo, né? Uns dois momentos. O primeiro, o quarto homem na fornalha, semelhante ao filho dos deuses. Ali foi Jesus que veio andar com eles ali, né? Uma coisa que é interessante, o que aconteceu com os homens que levou o Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? Aconteceu com eles o quê? Deus vai matar quem te empurrou nessa boca quente, fica tranquilo. Deus vai cuidar de todo mundo que te empurrou nesse negócio, fica tranquilo. Viu? Depois... Amém? Depois da visão do Filho do Homem, uma alusão nítida à segunda volta de Cristo. Também Daniel, irmãos, aqui vai um bônus para vocês, ele é o autor da sinagoga. Daniel, ele começa a ler a Torá, né, a lei, e orar 3 vezes por dia. Os judeus estão em volta lá da sinagoga, que os judeus hoje têm como o espaço para adoração, né? E para oração. Ele ficava na casa dele orando, e os judeus, que era tudo a linhagem dele, ouvia aquilo, e ficava: vamos fazer isso também, estamos longe de Jerusalém, longe do templo, temos que adorar a Deus e tal. Quando eles voltam do cativeiro, o templo vai ser ainda reconstruído, e os judeus que moravam longe, porque tem uma comunidade judaica que foi parada também no Egito, grande. Então, eles colocaram pequenas casas, chama Bet Knesset, que é casa de oração, que até Cristo menciona, né, quando ele bateu as Zohag naqueles cambistas. E aí Israel começa a ler a Torá e fazer orações. O que vai diferenciar da liturgia é que na sinagoga não tem cânticos, né? O único cântico que tem lá são os haléus, que são as orações cantadas, mas num pranto, porque era o sentimento do cativeiro ainda, que tem até hoje, porque o templo não está lá. O templo foi tomado de novo, né? Foi lá, Herodes fez de novo, mas o Tito derrubou. Então, é Daniel que vai ser o autor da sinagoga. A sinagoga não existia até Daniel. Daniel que vai dar a ideia da sinagoga, como Esdras vai dar a ideia do cânon. É tudo nessa época aí, bem nessa época aí, entendeu? E a sinagoga é um localzinho que lembra, né, uma comunhão com Deus. E quem é judeu naquela comunidade vão àquela sinagoga ali. Daniel, glória a Deus, o homem de Deus, hein?
E o Oséias aqui, que está falando sobre ele, né? O tema é o regresso a Deus e seu amor. Aqui também tem, irmãos, uma alusão, o amor agapou de Deus, né? O amor ágape, o amor de uma via só, o amor incompreensível, né? Inenarrável, né? Incomensurável. A data é 750, o autor é Oséias, uma nação experimentando certa prosperidade, acabava por ignorar a Deus e viver longe de sentir o alvo de seu amor. Israel se prostituiu com costumes errados. Em uma metáfora real, Oséias se casa com uma prostituta e a ama incondicionalmente. Através desse ato, mostrou o amor de Deus à nação que estava suja pelo seu erro. Um ponto aqui, irmãos. Uma linha teológica fala que foi literal, outra linha fala que foi uma coisa assim, metáfora. Eu fico com as duas, porque sendo uma coisa abstrata ou uma coisa real, a mensagem é a mesma. O amor de Deus... Existia um filme, cara, você assistiu o filme do Oséias? Você chora. Ele vai lá buscar a esposa dele no meio da prostituição. Você fala assim, não dá para amar uma mulher assim, não tem jeito. Mas ele amou. Foi o amor de Deus para a igreja. Você pensou nisso? Olha o ápice de Cristo olhar lá na cruz e falar, Pai, por que me desamparaste? Pai? Porque Deus nunca viu... Olha, Deus nunca viu o pecado. Ele só ouviu o clamor. Ele é tão santo, Pai. Meu Deus do céu. Deus é tão santo, que ele nunca viu o pecado. Cristo veio em forma corpórea e tomou sobre si também. E aí ele fala, Pai, por que me desamparaste? Naquele momento ele ficou sozinho, por amor de nós, naquela cruz, né? Tem esses altos e baixos. O amor de Deus obriga a Deus, né? Às vezes, né? Olha a frase, o amor de Deus obriga a Deus. Ele é tão amoroso que ele se obriga a ser amor, né? O amor de Deus obriga, o amor de Deus obriga a Deus. Nós somos pastor, o pastorado nos obriga a ser pastor. Tem hora que você, né? Você é ser humano, você toma Todd também, né? Toma Todd, pelo menos o Maltine. Mas tem hora que você não quer ser pastor. Chega um momento que essa cabeça está estourando. Mas o pastorado me obriga a ser pastor. Eu tenho que cumprir, né? Fui chamado para isso. E eu vou ter que prestar conta. Lá diante do Senhor, vai prestar conta. E vocês viram lá, em Isaías, Jeremias, a punição do pastor errado é pior do pecador. O pastor de Israel que erra, a punição é pior do que a do pecador. Então, eu não quero, não. Ó, vamos chegar no céu, pastor Cido, com as costas arrebentadas, sangrando, o Senhor vai falar, que foi isso, meu filho? A igreja que tu me deste. Mas tá aí, o povo tá aí, ó. O povo tá aí. Inclusive hoje, né? O cara compra o celular e Deus me disse. Tanta coisa Deus falou hoje, misericórdia. Deus falando demais. Como apresenta Cristo? Jesus é o profeta de Deus, cuja profecia maior é o amor. Ele vem e se sacrifica pela noiva, a igreja, oriunda do mundo, do pecado, da condenação pecaminosa. Jesus ama a igreja e a resgata para o reino do seu amor. Um ponto aqui. Você imagina Jesus o tempo todo para vir para a terra, e ele se vê, pastor, nesses cenários aí. Ele se vê lá no Cordeiro de Abel, ele se vê no Cordeiro Pascual, ele se vê no tabernáculo em cima que fazia uma cruz, as tribos ficavam uma disposição que fazia uma cruz, ele se via no Cordeiro, no propiciatório, na placação da ira, ele se via aqui, e é tão agitado, porque Deus, assim, Deus também é afoito, Deus é afoito. Ele não podia revelar Jesus ainda, porque não chegou à plenitude dos tempos. Mas quando, assim, Cristo, Jesus dentro dele, da concepção de Deus, ele não aguentava. Filho, vai lá, se revela como uma rocha. Volta. Tá bom. Você vai ser o príncipe do exército do Senhor, lá nos muros de Jericó. Vai lá, fala com Josué e volta. Filho, agora você vai na fornalha, se revelar como o quarto homem. Vai lá, volta. Eita! Até que um dia, filho, chegou a cruz. Meu Deus. A hora que na doutora fala assim, eu estou vendo o quarto. Como é que ele sabia que era o filho do homem?
Filho dos deuses, né? Como é que ele seria? Que filho do homem, rapaz? Pelo amor de Deus. Filho dos deuses. Pelo amor de Deus. O quarto homem com o filho dos deuses. Era diferente, né? Aleluia. Até um anexo aqui. Opa, desculpa. Tem um anexo A. Bom, vocês viram que Israel lá teve 3 momentos da ruína, né? Da queda de Israel. Agora, já Judá, são 3 fatores importantes. Aqui tem um trono davídico. Veja só, irmãos. Por que Israel, o norte, é perdido nas mãos dos assírios? Porque quando o norte peca, ele corta a aliança com Deus. A aliança cortada, Deus não tinha mais nada a ver com isso. Agora, por que Deus segura Judá, além da semente que é Cristo? Aqui, ó, 3 fatores. Primeiro, repita comigo. Trono davídico, templo de Deus, Jerusalém. Então, aqui é mais legítimo do que o norte. Porque no norte não está o trono de Davi. O trono de Davi está em Jerusalém, na ilha de Araúna, na descida da cidadela, que é os jebuseus. Então está lá, o trono de Davi fica aonde? Jerusalém. O templo fica onde? Samaria? Não, Jerusalém. E onde é que fica Jerusalém? Em Jerusalém. Ou seja, temos aqui 3 códigos de exatidão sobre o princípio de Deus neste lugar. Lembrando que o Moriá também é Jerusalém. A ilha de Araúna também é Jerusalém. O Moriá também é Jerusalém. Cristo morre em Samaria? Não, ele morre em Jerusalém. Amém? Onde é que o Espírito Santo desce? Samaria? Em Jerusalém. Então, havia essa condição para Deus também suportar Judá, nesse sentido, de trazer essa legitimidade. Deus já tinha selado, coisa interessante, Deus já tinha selado isso antes, porque sabia que ia acontecer. Né? E ele sela isso aí. Ó, é tão importante isso que até o tal do Maomé tem a visão, quer dizer, ele conta, né? Eu acho que, claro que não teve visão, né? Ou se teve, a gente sabe o que foi, né? Lá do Monte Moriá, ele viu, veio o Gabriel, falou com ele também, tudo meio, sabe, parecido, uma inveja torta, né? Tem que ser mais parecido, assim, né? Porque nós somos desprezados, então, filho de Ismael, aquele negócio todo. E aí nasce lá o muçulmano. E o Maomé constrói seu império a partir do 7º século, depois de Cristo. 630, né? Já estava no 7º século. No começo eram os maometanos. E os árabes não gostavam, não. Os árabes não gostavam tanto que rejeitavam ele. Aí depois, por causa disso, ele criou o jihad, a Guerra Santa. Aí criou o Islã. Islã significa submissão, né? Então, submisso lá ao Islã. E aí o Deus deles é Alá, né? Que eu falo que o meu é aqui, o dele é lá, o meu é aqui. Alá, o meu é aqui. A queda do reino de Israel, não é Alá? Alá, o meu é aqui. É já, é agora, aleluia. A queda do reino do sul. Essa queda se deu em 2 ocasiões. Importante isso aqui, viu? A primeira, em 605 a.C., quando Nabucodonosor II lutava para ampliar o poder babilônico. De certa forma, Deus usou esse rei para corrigir Israel. Aí tem uma referência de Jeremias aí e Daniel. Foi marcante para esse período a fatídica destruição de Jerusalém. Assim, em 605, aconteceu a investida primeira e a transferência do povo de Judá para a Babilônia. Percebe-se que foi um pequeno grupo de pessoas que elas foram levadas cativas. Nesta época, Daniel e seus 3 amigos estavam lá. Há uma pergunta aqui que fazem, né? Quando diz assim, em todo o reino, só 3 jovens não ajoelharam diante da estátua. Onde é que estava Daniel? Eram os 4. Em todo o reino. Então, a gente crê que Daniel, por ser estadista, estava numa missão de Estado. Porque, claro que não ia fazer isso, né? Jamais ia fazer isso. A segunda investida aconteceu em 597. Aí foi a fatal, né? Era o 8º ano do reinado de Nabucodonosor. O templo de Jerusalém foi saqueado, mas não destruído. Nesta ocasião, cerca de 10.000 pessoas foram levadas de cativeiro. Inclusive, o profeta Ezequiel, que sempre data suas profecias a partir do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, em Jerusalém. Também levado cativo nesta fase. Segundo Reis 24:15, Ezequiel 1:3. O mais terrível quando ocorreu a queda de Judá foi em 587 a 536 a.C. Aí vamos ver aqui, interessante, ó, os 70 anos, né? De acordo com o tal entendimento, ao subtrair 70 anos em ordem decrescente, de 537 a.C., o ano do estabelecimento dos judeus em Jerusalém, então, teria sido
607, o ano do início do exílio judaico em Babilônia. Presta atenção aqui uma coisa, gente. Eu estive no túnel de Ezequias, sabe? Eu passei. Você foi lá, pastor? Ezequias, passou lá dentro? Bom, depende do roteiro, né? Esse roteiro eu faço lá. A Bíblia fala que o túnel foi cavado em 2 momentos, né? E diz a Bíblia que a construção parou dos 2 lados com o tamanho de um homem, a diferença. Agora, está na Bíblia, escrito na Bíblia, naqueles achados do Mar Morto. Quando a arqueologia explora o local, realmente, 1,85 m. Não, o do rei. Isso, o rei, Ezequias. Não o profeta Ezequias. O rei. Né? Então, ele manda acabar esse túnel para escapar. Na verdade, a tentativa começou com evitando Senaqueribe, para começar. Né? Era um túnel que era para escapar, mas também tinha água, que vai dar no Siloé. O tanque de Siloé é o finalzinho desse rio, que é chamado de Gion por eles. Não se sabe se é o Gion lá, porque o Gion, que fala no Éden, está lá no Golfo Pérsico, né? Não é isso aí, mas eles chamam de Gion. Bom, e eu tive lá nesse túnel já 3 vezes, nesse túnel, lá dentro. Agora tem que ter preparo psicológico, porque dá uma fobia. Eu já fui 3 vezes, na última eu dei uma corrida mais rápido. E passa. Só que você passa glorificando, né? Tá. O longo? Não lembro. Eu acho. Dá 1h30 andando. Não, mas lá dentro, pastora, tem os locais que eles construíram algumas pilastras que se explicam, tem quadro, entrete você. Só o finalzinho que tem que ser mais rápido, porque aí fecha mesmo, se some alguém na frente, e eu fico... quando eu vou com a minha caravana, eu fico atrás, eu fico sempre o último, e eu mando o guia na frente para ficar que nem boi, né? Segurando aqui, porque se deixar para trás, o pessoal fica... A gente pode passar mal por causa de claustrofobia, né? Então, eu mesmo dei uma corridinha na última vez. Tá com medo? Eu falei, não, medo. Eu faço aqui direto. Daqui o tempo todo. Mas é interessante. Ok. Vai ter uma foto minha aí, que depois da entrada do túnel aí, depois. Na apostila não tem? Uma foto minha aí? Na próxima página aí. Tem uma foto aí na entrada do túnel. Tem lá. Entrada do túnel. Estou com o chapéu do Indiana Gomes. Indiana Gomes. Vamos lá. Lucilene, aplicando a 2ª dose. Ó, tem o pessoal aí online que está com a câmera desligada. Né? Esse pessoal aí eu tenho que rever essa matéria com eles aí. Meu Deus. Né? Vamos lá. Atenção. Sim ou não? De acordo com Lamentações, a dor do sofrimento é oriunda do pecado. Sim ou não? Essa é até o Mateus. 2. Mateus, está entendendo a matéria? Você pegou a matéria já no... Né? Esse curso é assim mesmo, ele é pesadinho, mas é coisa boa. 2. No livro de Ezequiel, Jesus está tipificado como A, o autor do livro, B, filho do homem, ou C, a restauração. Dá para considerar 2 aí. 3. Complete. Daniel apresenta Jesus em 2 momentos. Na fornalha e na visão do Filho do Homem. Qual é a identificação? Como eles se expressaram para descrever? Eles viam um semelhante ao ou seja, ao profeta dos santos, ou ao rei dos hebreus, ou ao filho dos deuses. Você escolhe uma das 3 aí e coloca. Ok? 4. Reclamei da câmera aí, o Alex ligou a câmera lá. Não, a Fernanda ali, ó. Amém. Conseguiu o link, né? Glória a Deus. Que bênção estão aí com a gente. Valeu. 4. Certo ou errado? Osés casou-se com uma mulher rica, pura, influente, para dar uma mensagem a Israel. Certo ou errado? Essa aí até a Fernanda vai acertar lá. Ó. Coisa boa. Essa prova é maravilhosa, né? Aleluia. Muito bem. Em casa, quem conseguiu fazer, manda para
a Lucilene no privado o seu resultado. Tá certo? Uma pausa agora. O pastor presidente levantou. É um sinal que tem que dar uma pausa aí. Sim, já estava lá. Restaura. Exatamente, Podia construir outro lugar, né? Mas manteve lá. Porque no tempo lá a gente vê que Foi. toda a história está no tempo também. Exato. Mesmo lugar, né? Deus não muda, né? Amém. Vou dar uma pausa aqui na gravação. Só de casa aí, vou tomar um Todd aí, então, Maltini. Beleza? Glória a Deus. Vou dar uma pausa aqui na... A gente volta já. 5 minutos aí, 6. Continuando aqui. Vamos para a terceira parte e última do nosso estudo hoje. Amém. Esses dias tinha um irmão aqui online, cozinhando lá, cozinhando. Já pensou? Folgado demais, né? Só por Deus. Ok. Profeta Joel, Amós, Obadias e Jonas. É o nosso final. A lição 9 agora. Semana que vem encerra essa matéria. Vamos para a matéria 4 e encerrar o primeiro módulo, hein? Eita! Glória a Deus. Amém. Joel, qual que é o tema do profeta Joel? É o julgamento de Deus e a graça, né? O autor é Joel, a data é 805 a.C. O assunto são 4 palavras que cobrem os assuntos do livro de Joel. Vamos lá comigo? Chamado, arrependimento, promessa e restauração. É legal que a turma de casa também repete. Muito legal isso aí, viu? Parabéns aí. A turma de casa repete também. Então, chamado, arrependimento, promessa e restauração. Alguma coisa a ver com a igreja, né? Espírito Santo. Interessante. Cruz. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Implica uma mudança radical da nação, seguida da promessa do derramado do Espírito sobre todos. Lembrando que em Gênesis 6:3, o Espírito Santo é retirado por causa do pecado. Mas agora há uma promessa de retorno que acontece em Atos 2:1-4, no NT. E apresenta Cristo como, assim como o livro promete o julgamento de Deus sobre a terra e as nações, o livro apresenta Cristo como o juiz. Olha, Joel tem uma visão bem eclesiástica, né? Ele chega a ver o Pentecostes, o Joel. Porque ele fala, vossos velhos terão visão, vossos sonhos. Né? Ele faz ali uma alusão ao Espírito Santo. Uma coisa também interessante de Joel, converter de todo o vosso coração, sempre o coração é o centro, né? Quando Jesus estava com os discípulos de Emaús, ali teve 3 aberturas. Você pegar lá o texto, ele abre os olhos, ele abre o coração e depois abre a mente. Interessante, né? Joel, ele está vindo nessa pegada do chamado, arrependimento, promessa, a restauração. É tudo uma abertura. Quando Jesus se revela aos Emaús, abre os olhos deles. Assim como quando Eva peca, abre os olhos da alma. Os olhos da alma eram fechados, até que o pecado entrou. Quem vê o pecado é a alma, não é o espírito. Né? Porque o texto é confuso lá. Né? Vendo que a fruta era boa de comer, né? Depois de comendo da fruta, abriu-se-lhe os olhos. Espera, excuse me, de mim você não tem ria. Ela estava com os olhos vendo, depois os olhos se abrem. Os olhos físicos viam a fruta. Os olhos da alma estavam fechados. Até que ela pecou. Aí abriu. Aí quando o Cristo vem, ele abre os olhos do espírito. Para ver as coisas. Eita, tá pegando? Exatamente. 3 anos com ele, que era discípulo, andando com ele e não conseguiu conhecer o homem. Pois é, em 3 anos de Jesus, não se comparou às 12 horas de Emaús. De Emaús, ele ensinou mais do que os 3 anos. A diferença é que a mensagem de Emaús é depois da ressurreição.
Quando partiu o pão. Aí tem uma lição, porque Jesus fala primeiro do discípulo sobre método, né? Ele fala em método, é o Cristo que fazia isso, que curava os enfermos, tá? Ele mesmo. Depois ele fala sobre conteúdo. Aí dá uma aula de Moisés aos profetas. Ele cobre a Torá, Moisés, e depois tem os profetas, o Nesvim, né? O Ketuvim, que são os escritos. Ele fala dele mesmo. Conteúdo. Quando parte o pão, aí conhece. Então a ideia é que a igreja, o povo não conhece a igreja só pelo conteúdo, pelo modo. É quando ela parte o pão. Quando ela parte o pão, a comunidade vê Cristo na igreja. Ele está ali, é ele que está ali. Eles somem, vocês sabem também encontrar. Porque ele traz o pão para chamar para o vinho, que é a comunhão total em Jerusalém. Tem que ir para a sede. Isso aí. Tem que ir para a sede. Ele dá uma meia santa ceia para eles, mas não dá o vinho. O vinho é Jerusalém com os apóstolos. Então tem que se reunir na central. Eita, glória! Gente, assim, olha, o que não falta hoje na igreja é modo de fazer as coisas. Cada coisa, eu conheci uma igreja que tinha um trapézio para coreografia. Oh, meu Deus. Vi um rapaz dançar uma dança do cisne na igreja. Não dá. O que não falta é conteúdo. Uma briga teológica que emprega mais do que quem aí, não sabe, tá? Agora, o que falta é partir o pão. Meu Deus. O que está faltando? A igreja parte o pão. Quando a igreja parte o pão, o povo diz, olha, Jesus, ele está ali. Agora, como é que Jesus partiu o pão? Você lembra? Toda a referência de Cristo partiu o pão, ele levantava o pão. Quando ele levanta a mão, eles veem o furo da cruz. E diz, eu sabia que era ele. E tem dado graça de novo, né? Pai, graça te dou. Aleluia. Outra coisa, Joel, também é o seguinte, o protótipo de Joel para a maldição era a figura do gafanhoto, né? O migrador, o cortador, o exterminador, né? E depois João Batista vem comendo o gafanhoto. Para a gente que tem Jesus, a derrota é banquete. Passa um melzinho que desce bem, glória a Deus. É ou não é? Eita, pode vir o gafanhoto, que vai ser meu almoço de hoje. Vem derrota que eu vou comer. Glória a Deus. Amós. Amós. O tema de Amós é o julgamento de Deus ainda para sobre Israel. O autor é Amós, a data é 660 de Cristo. O assunto. Por um momento, Israel e Judá experimentaram uma época de prosperidade e conquistas de territórios. O povo confundia isso, ou essas bênçãos, com permissividade. E assim Deus envia Amós com uma mensagem contundente de restauração e o juízo. O que o povo não ouviu, porque depois foi inevitável, o cativeiro assírio. Como apresenta Cristo, referências 3:7, fala sobre como Deus não fará nada sem contar os seus profetas. Amós apresenta um tipo de Cristo que era íntimo com o Pai. Eu vim fazer a vontade de meu Pai, João 6,38. Esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Mateus 6,17. Quem vê a mim, vê o Pai. João 14, 1-14. Presta atenção numa coisa. Quando Cristo fala assim, eu vim fazer a vontade do meu Pai, esse é meu filho amado em quem tenho prazer, e até então eles não tinham se separado. Cristo saía, virava rocha, voltava. Né? Como eu falei, Cristo saía, virava maná, voltava. Né? Agora eles se separaram, os dois. Por isso que ele fala assim, me dá aquela glória que eu tinha contigo de volta, né? Ele falava isso, né? Cidade de casa. Amós dá essa ideia. E Amós também tem uma visão, aqui seria outro assunto de aula, mas ele viu os carros se chocando na praça. Eu vejo carros de fogo, né? Ele viu os carros, ele viu o Land Rover batendo com o BMW, ele viu. Você não sabia o que era, né? Falou que era carro de fogo, chocando nas praças. Olha a visão futurística de Amós, né? Um Tesla, um Jaguar.
O Jaguar, o Jaguar não bate, não. Ok. Outra coisa que ele fala aqui é que Deus nada fará sem contar aos seus profetas, né? E, assim, um dia eu estava na igreja, chegou uma irmã lá nos Estados Unidos, né? Estava na porta, pastor, tem uma irmã do Brasil que quer falar com o senhor. Eu fui lá, eu era pastor sênior da igreja. Pastor, eu vim aqui trazer uma palavra para esta igreja. Deus mandou do Brasil aqui para pregar para a sua igreja uma palavra que ela precisa ouvir. Falei, irmã, é o seguinte, já leu Amós? Como assim, pastor? Não, o livro de Amós. A irmã já leu o livro de Amós? Já sim. Falei, então, não precisa pregar mais. Por quê? Porque Deus não fará nada sem falar com os seus profetas. E eu sou o profeta da casa. Deus não falou comigo nada, não quer nem saber o que a mãe vai falar. O senhor é carnal. Falei, agora você começou a me julgar. Está ficando ruim para a senhora agora. Aí fui matando ela devagar, com a basta de boia. Ela espirrou, né? Igual aquela brincadeira do... A gata vai miar, né? Ela saiu, foi embora, eu fiquei lá. Olha, rapaz, não é fácil não, né? Então, Deus não fala nada sem avisar os seus profetas, né? E Amós fala isso também. Amós também não fala que escreva a visão, não é isso? Para quem passar correndo, veja. Amós também fala do outdoor. Escreva a visão, de uma forma que quem passa correndo, veja logo, né? Ele fala do outdoor. É para depois, né? E a psicologia diz que o cérebro tem 8 segundos para ler um letreiro, uma distância de 5 metros. 8 segundos. Então, é Deus falando com Amós daquela época, né? Que interessante. Agora vamos aqui para o feriado, que é Oba, Dias. Sem graça, né? Ninguém riu. O tema. O juízo de Deus sobre Edom. Quem é Edom, gente? São os filhos de Esaú. Esaú tem 2 problemas com Jesus, com Deus, né? Ele vai... lembra lá Israel, quando foi passar para Canaã, os edomitas não deixaram. E fez Israel desviar pelo Monte Pisga, subir ao Monte Nebo para descer e passar pelo Jordão. Ali já ficou um problema para... Já tinha um problema anterior de Jacó lá atrás, com Esaú, né? Eu falei semana passada isso aqui, não. Que quando Deus permitiu que Jacó ficasse com o primogênito pela bênção, era por direito, porque depois do século XXI, do século XX, a medicina descobre que o gêmeo, falei, né? Então é isso aí. Agora, o outro problema vai ser a passagem lá para os edomitas. E aí você vai ter um desaguar em cima do Herodes o Grande. Herodes era da Idumeia, ele era edomita também, ele era filho de Esaú. Mas Deus terminou essa raça para essa terra, acabou, por causa disso aí. Herodes teve 15 filhos. 5 foram tetrarcas, foram reis em Israel, né? Ele matou todo mundo lá, querendo ficar perpétuo no poder. Ele era político, casou com a filha do Aristóbulo II, que era Mariana, que era dos Macabeus, para tentar pegar tudo para ele o reino, né? Esse povo Deus terminou. Vem desde Esaú o problema, né? Interessante. Então, a Bíblia tem essas coisas que você fica costurando, né? E vai juntando. Então, os edomitas, é esse pessoal aí. O autor, sua autoria geralmente é atribuída a um indivíduo chamado Obadias, servo ou fiel do Senhor. Então, se quiser chamar alguém de servo, fala, Obadias, né? Ele é servo fiel do Senhor, né? Só sabe quem tem mistério. Né? Obadias. Classificado como profeta menor na Bíblia cristã, devido à brevidade do seu texto. Apenas 21 versículos. Este livro é o menor do AT. Ele é de 576 a.C. Quer dizer, bem na data do cativeiro babilônico, né? O assunto, por causa da violência de Edom contra Jacó, aí, tá vendo? Isso aí, ó. E a zombaria, sofrimento de Israel. Como apresenta Cristo? O livro ressoa com uma frase: o libertador vem. Sempre tinha, né, uma mensagem embutida, né, na vida dos profetas. Que coisa linda isso aí. Não, é o rei Agag, né? Não sei se é edomita. O rei Agag... Não lembro se é. Não tenho ideia se é. Eu sei que o Saul não matou o rei Agag, que era para acabar com tudo, né? E trouxe com ele, né?
Mas não sei se é o Agag, tá nisso aí? É isso aí? Mas não tinha. E aí trouxe Agag com ele e depois perdeu o reino, né? Um Agag infiltrado ameaça um reino. Tremendo, hein? Misericórdia. Um Agag infiltrado. Tem coisa que a gente tem que cortar de vez na nossa vida. Pode negociar, né? Se negocia. É igual o capitão do navio, né, Jonas, né? Recebeu o cara sem critério, sem imigração. Trouxe tempestade para ele. Então, quem que você põe no seu barco? Tem que ter cuidado. Hã? Aí já era, né? Aí já era. O livro de Jonas, o amor de Deus não tem acepção de pessoas. Você conhece a história de Jonas, né? Interessante. O autor é Jonas ou um narrador. Meu avô chamava-se Jonas, pai da minha mãe. 760 a.C. ou após 612 a.C. O assunto, o agir de Deus para com todos os povos através do seu arrependimento e a quebra de paradigma da exclusividade profética. É verdade, ele achava que era só para Israel e acabou, é nós, né? Quando todos são filhos de Deus, né? Jonas foi jogado ao mar e depois engolido e vomitado por um grande peixe no mar Mediterrâneo, pois Nínive distava cerca de 930 quilômetros em terra. Como Cristo é apresentado, né? Jesus é a palavra pregada capaz de motivar as pessoas ao arrependimento, consequentemente, perdão dos pecados e salvação eterna. Um ponto aqui é uma das alusões de Deus aos gentios, né? Porque Jonas sai dos limites de Israel para pregar um povo diferenciado, o povo de Nínive. Ou seja, o Senhor estende a mensagem de salvação para quem não faz parte, né, do nosso grupo. É o caso da Samaritana, que Cristo sai dos limites, que fala assim, ele foi necessário, eu tinha que fazer aquilo, e ela vem e traz uma cidade, né? Ou significa que Deus pode salvar o mundo inteiro, estava ali revelado. Os demônios de Gadara, que ficavam no outro território que não era israelense, era um território grego. E assim Deus, por toda a Bíblia, tem aberto, né, a sua mensagem fora de Israel também. Porque Israel era uma nação para preparar o Messias, apenas para isso, né? E daí o Messias resgatar o mundo. Deus teria que mandar alguém por uma linhagem separada, né, para que esse alguém pudesse trazer o mundo a ele. Então Deus sempre abriu dessa forma aí. Então Jonas Jonas é um profeta internacional, né? Ele é fora dos limites, né? Só que ele achava que só Israel podia ter a bênção de Deus, né? Eu nunca vi isso, cara. Um profeta que achou ruim com Deus, né? Aí Deus faz a abóbora lá, faz secar, né? E dá uma lição nele lá. Foi difícil, né? O profetinha difícil esse Jonas aí, viu? Como é que era profeta um troço desse, né? Outra coisa, lá em Jope, né, pastor? Tem um peixe, né? Você viu lá? Tem um peixe lá. O Jope é litoral, né? Ele é a mesma coisa que Tel Aviv. Tel Aviv, capital. A Tel Aviv é a parte moderna. Não, é coligado. Tel Aviv é a continuação de Jope. É a parte do Simão Curtidor. Simão Curtidor. É a casa que... E são cristãos o pessoal lá. Engraçado. Teve tanta guerra naquela região e Deus guardou esses locais, né? Esses locais foram mantidos pela misericórdia de Deus, porque você pode contar a história. Foi lá em Jope que nasceu o Data Show, né? Foi um lençol 4 pontos que desceu, né? Que é o telão, e projetou as imagens. A projeção mesmo, foi um Data Show. Um vaso que veio do céu, mas não era vaso, era lente, né? Não sabia, o escritor falou que era um vaso, mas era lente. Que projetou os animais, Data Show. Foi isso, não. Pedro que vês aí, né? Tá, come, não, vou comer não. Não é? Está na Bíblia. É tecnologia. Igual a nuvem do tabernáculo, que era o drone, né? O drone. Ela via, parava, andava, parava. É um drone. E Deus só lá em cima, tá? Né? É o drone. Olha, eu tenho um artigo sobre a Bíblia é tecnologia. Tudo, já estava tudo escrito. A Bíblia é tecnologia, né? Quando Pedro foi libertado da prisão,
Abriu automaticamente. Era automático. Né? Eu caixa eletrônico. Aí, aí não, né? É, então. Pega lá e paga a minha e sua. Caixa ATM, né? Aqui chama ATM, como é que chama aqui? ATM aqui? A máquina? Como é que é? É só isso em inglês, fala o quê? Ah, cash machine. Ah, lá é ATM. América foi tudo igual, né? Tudo diferente, né? Mas lá chama de ATM, que é pegar dinheiro no caixa. Ok. A Síria também tentou conquistar Jerusalém. O túnel de Ezequias também é conhecido como o túnel de Siloé, de onde origina-se o tanque de Siloé, que é o final do túnel de Ezequias. É uma obra escavada dentro da rocha sólida, algo sui generis, para a sua época, em 701 a.C. E foi construído no local chamado Ofel, que fica na cidade de Jerusalém. Aí eu estou aí na entrada do túnel, né? Indiana Gomes, né? Então, isso ocorreu durante o reinado de Ezequias. De acordo com achados arqueológicos, com certeza foi uma construção de alagamento, caverna pré-existente. Os grandes engenheiros da atualidade apontam esse túnel como uma proeza inestimável. O túnel conduzia à fonte de Gion. Isso ocorrido porque a Síria também teve planos de conquistar o Reino do Sul. Porém, foi Babilônia quem o fez. Esse canal chega até a piscina de Siloé. Tudo foi projetado para agir como um aqueduto, para abastecer a água de Jerusalém durante o sítio organizado pelos assírios, conduzidos por Senaqueribe. Muito bem. Glória a Deus. Alguma dúvida aí, nesses livros aí? Como eu estou sempre falando, o livro é descritivo, né? A matéria é descritiva. Na aula de História de Israel, a gente vai entrar em algumas coisas interessantes aí, mas é centrado. É muito importante você ter esses dados, né? Lucilene, terceira dose. Terceira dose. Ok. Pessoal de casa aí, tá aí a prova já, não é? Para vocês, no link, pelo link aí. Não é só fazer. Já fez, André? A prova? Tá passando? Ah, tá, amém. Peguei. Vamos fazer então agora. Amém. Ok, a pergunta número 1, atenção. Oi. Ah, tá. Vamos lá. Mano Silene, a Viviane não está aqui, não? Ela está aqui online? Não estou vendo aqui, não. Ela tá? Ah, é? Ué. Então ela está em espírito. Vamos lá, então. O crente não tem fantasma, não. O crente tem espírito. Né? Vamos lá. Primeiro, a escolha correta. Joel fez uma menção no AT para o NT. Qual foi a ocasião? A, dia da Páscoa, dia do sábado, ou C, dia do Pentecostes. Quem estava ontem na igreja vai saber. Quem faltou, né? 2. O que é 2, cara? Aí Amós, eu falei 2. 2. Aí do Eus, né? 2. Amós avisou do cativeiro, e Israel ignorou o aviso de Deus. Qual cativeiro aconteceu, então? O assírio ou o babilônico? O Márcio... Não. Eu vi você apontar ali. Ah, é? Então não precisa apontar também, né? Mas tá errado. Número 3. Falso ou verdadeiro? Obadias fazia parte dos profetas maiores. Isso é falso ou é verdadeiro? Márcio? Não. Tu matou o ponto, Márcio. Tu matou o ponto. É sério. Tá. Jonas foi vomitado pelo grande peixe. Onde? A. Praia de Nínive ou praia do Mediterrâneo?
Aleluia. Glória a Deus. Bom, enquanto vocês terminam aí, vou falar com a turma de casa também. É muito importante ter as notas garantidas, porque o MRV Theology é um seminário muito sério e nós não vamos dar a certidão para quem não fez as pontuações. Vai repetir, quer dizer, vai ter que pagar a matéria de novo. Então, melhor pagar a matéria melhor pagar a prova do que pagar a matéria. Procure saber. É isso, Luciane? Pode falar. Pessoal, tem bastante gente que não entregou as respostas, então a gente vai considerar como não fez. Agora, eles podem fazer, não dá tempo. Né? Ainda dá tempo, se me entregar até o final, até a segunda-feira que vem, né? Para mim poder fechar as notas. Fechar as notas. E tem mais uma matéria. O que é, Carla? Ah, tô sem áudio aqui. Espera um pouquinho. Pode entrar em contato comigo no particular, tá bom? Daí a gente acerta isso. No particular. Ah, não, eu tô atrasada mesmo nas notas. Peraí, deixa eu tirar aqui. Pode falar. Eu tô atrasada nas notas mesmo, eu vou enviar. Ela professou o pecado. Peraí. Vem, fecha esse módulo, daí não vai poder receber o certificado. Não está ouvindo, não? Está ouvindo? Tá. Outra coisa, gente, o nosso certificado aqui da MRV vai ser chancelado pela Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. E eu não posso assinar, nenhum pastor, um documento que não condiz com a verdade. Ou seja, entendeu? Tem que ser um negócio muito sério. Faz a provinha. Olha, é prova pequena, tem 4 questões só. Né? Pega, a aula está online, pode pegar com a Lucilene as provas, fazer e mandar para ela. Não. O certificado não é para consagração de obreiro, ele pode servir se a denominação da pessoa aceitar. Então, ele depende da aprovação de critério de denominação. Mas é um curso de teologia. Viu, gente? O seu diploma vai ser chancelado pela Convenção Geral. Então, é muito importante você ter tudo certinho. E nós vamos dar para vocês o histórico completo, histórico bem certinho. Aqui é uma faculdade, né? Nós somos melhores que Oxford aí, ó, tá? É coisa fina. Falando sobre Jonas. Sim. Então, se ele foi vomitado na praia, a distância de 900 quilômetros. O problema é que fala que ele entrou na cidade e durante um dia, né? Aí as pessoas ficam... O caminho de um dia. É muito longe para ser um dia só. Na teoria, em geral, ele foi vomitado ali mesmo e já foi. Agora tem que ver que é o caminho de um dia, porque é como inches, pounds, meters. À medida que dá para o caminho de um dia, léguas. Né? Aí ele está 3 dias no peixe. Aí, ó. Exato. Quando ele entra na cidade, ele fala, né? Você tem 40 dias. Eu posso fazer isso na próxima aula. Pessoal, de casa, muito obrigado a vocês. Fernanda, bom janta para vocês aí. Bom jantar, tá bom? Me convido na próxima. Valeu, Amanda. Valeu, André, Maiara, Carla, Ana Cláudia, Clodoaldo, Lucilene. Senta aqui. A Viviane está aqui em espírito também. Um abraço para ela. Deus abençoe. Até semana que vem para fechar a matéria. Amém? Com chave de ouro. Deus abençoe a todos.